Olá! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. É um prazer enorme estar aqui com você, poder contribuir na sua vida. Vamos repassar o que nós falamos na nossa última aula, na nossa primeira aula, né? Nós falamos sobre fazer um diagnóstico do seu estado atual, a fazer um histórico da sua realidade financeira, de tudo que você está vivendo. Lembra? Então, o que você precisa? Anotar todos os seus gastos e depois separar por fixos, fixos variáveis, extras, dívidas e investimentos, tá? Isso é muito importante para que você entenda qual o seu estado atual, tá? Somente entendendo a sua realidade atual é que você vai conseguir, então, montar o seu plano de ação. E antes de nós avançarmos, de conseguirmos falar sobre o nosso orçamento, como economizar, tudo aquilo que a gente estava falando na nossa primeira aula, eu preciso te falar de algo muito importante, de autorresponsabilidade. Esse assunto é muito importante, principalmente quando nós falamos aqui da nossa situação financeira, da nossa realidade financeira. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é você chamar para si a responsabilidade, né? Então, assim, quando a gente olha para a nossa realidade financeira, o que nós normalmente fazemos? Olha, a culpa é dos meus pais que não conseguiram me dar estudos e eu não consegui um bom emprego. A culpa é do governo porque as coisas estão muito caras. A culpa é do meu marido porque não tem um bom emprego. A culpa são dos meus filhos que gastam demais. A culpa é sempre de todo mundo. E o que eu preciso que você analise? Quando a culpa é de alguém e não é sua, quando a responsabilidade é de alguém e não é sua, você consegue mudar aquela pessoa? Consegue? Em alguns casos a gente até consegue ali trazer uma consciência para ela, mas na maioria das situações a gente não consegue mudar as pessoas. Você não consegue fazer com que uma pessoa se torne responsável diante daquilo que ela está vivendo. Então, quando você olha a sua situação e fala, a responsável sou eu, fica muito mais fácil para você trazer transformação, porque agora depende de quem? Depende de você. O que precisa ser feito daqui para frente? Você agir, você tomar consciência da situação, você assumir o controle, né? Imagina que você está aí em um barco navegando e você é um tripulante daquele navio, né? Quem que está comandando ali? Quem que é que vai falar para onde que vai? Qual rota vai tomar? Qual destino vai chegar? É quem? É o piloto daquele barco, né? É o capitão daquele barco. Agora, imagina quando é você quem está no comando. Quando é você que fala, não, eu assumo. Pode deixar que eu assumo. Eu é quem vou decidir agora para onde que vai. Eu é quem vou decidir a rota. Eu é quem vou decidir aonde eu quero chegar. Eu é quem vou decidir como eu vou chegar nesse lugar. Não é muito melhor? Não é muito melhor quando você tem essa autorresponsabilidade? Mas talvez você esteja me perguntando o seguinte, mas eu não sei comandar um navio, eu não tenho essa capacidade. Mas se você tivesse? E se você tivesse o conhecimento certo, as ferramentas certas, o método certo, se você estivesse perto de pessoas certas que pudesse pegar na sua mão e te ensinar o caminho, você não estaria no comando? É isso que eu quero trazer para você, essa consciência. Você está aqui onde eu estou te dando as ferramentas certas para você começar a mudar a sua situação financeira. Você está aqui porque eu estou falando para você
que eu quero pegar na sua mão e te ajudar a transformar a sua vida financeira, a mudar a história da sua vida financeira, assim como eu mudei a minha história. E o legal quando a gente fala de mudar a história, não estamos falando somente de nós. Estamos falando de gerações. Estamos falando dos nossos vizinhos. Estamos falando da nossa comunidade. Estamos falando dos nossos amigos. Porque quando uma pessoa muda, a ciência diz que 5 pessoas ao redor dela também mudam. Porque você começa a influenciar essas pessoas. E aí você vai ensinar educação financeira para os seus filhos. E eles vão ter uma vida próspera e ensinar os seus filhos que terão vidas prósperas e ensinar os filhos dos filhos que terão uma vida próspera. Então você vai mudar a história da sua geração. Mas onde que começa isso? Na autorresponsabilidade. Eu passei por muito tempo, foram anos culpando. E a minha história era de fato verdadeira. A culpa realmente não era minha. Eu tinha feito tudo o que eu podia. Mas o fato, o comportamento de ficar culpando alguém, o comportamento de quando batia em mim eu devolvia, não havia mudança. Porque lembra do que eu falei para vocês? Uma vez que a culpa é do outro, quem tem que mudar é o outro. E se a pessoa não quer mudar, a situação vai continuar da mesma forma. Talvez você que esteja aqui comigo me ouvindo seja uma dessas mulheres em que a família não apoia, o marido não muda, os filhos não entendem, no trabalho nada muda. Mas o que você precisa fazer? Assume a responsabilidade para você. Eu vou mudar, eu vou assumir, eu serei a mudança que precisa. Lembra que nós falamos na aula anterior de anotar todos os gastos? Às vezes, eu sei que existem muitas pessoas que até começaram esse processo, mas deixaram por conta do marido. Ah, não comecei ainda porque meu marido não montou a planilha, eu pedi para ele. Ah, não entendo nada de computador. E eu pedi para os meus filhos montarem uma planilha para mim, me ensinar como que mexe no computador. E eles não me ensinam, então não comecei ainda. E por que não começou num papel? Por que não começou escrevendo? Entendeu? Quando você fica culpando, nada acontece. Na verdade acontece, continua da mesma forma. E eu queria te trazer um pensamento, uma reflexão. Onde você vai estar se as coisas continuarem da mesma forma daqui a um ano? Como vai estar a sua história financeira se continuar da mesma forma daqui 2 anos? Daqui 3, 4, 5 anos? Eu passei anos e anos com essa realidade. Anos e anos culpando. E quando você culpa, quando você pega essa dor, pega essa mágoa, essa frustração de que a situação que você está vivendo não é aquilo que você sonhou, isso não traz só consequências financeiras, isso traz problemas de saúde, isso traz problemas de relacionamento. Isso traz problemas de autoestima, como eu tive. Eu quase me separei e eu engordei mais de 20 quilos. Eu não queria me levantar da cama. Eu não tinha ânimo para nada. A sensação de frustração, de desprezo pela vida que eu estava vivendo era tão grande que eu não queria mais viver. E as coisas só mudaram quando eu trouxe para mim. Eu me lembro certinho. No dia que eu me levantei, eu estava no meu quarto, sem querer sair. Mais um dia ali, fechada. Mais um dia ali, não querendo nem ir para a cozinha comer, porque provavelmente não tinha nada para comer.
Mais um dia não querendo olhar para a cara dos meus filhos, porque eu não sabia o que eu ia ter para oferecer. Muito menos olhar para a cara do meu marido, porque eu culpava ele. Ele era uma das pessoas que eu culpava. Eu estava lá no quarto, fechada. Mas naquele dia eu decidi. Naquele dia eu decidi, eu falei, chega. Chega. Eu conto toda essa história no curso completo. Quem faz o curso comigo conhece a minha história. Mas naquele dia eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Quando eu disse chega e eu me levantei, foi como se fizesse puff, tudo mudou. Tudo mudou. E aí você já deve estar se perguntando, mas como assim mudou? Quase 100 mil de dívidas, 50 mil no cheque especial, 11 cartões de crédito, tudo estourado, sem nada para comer em casa. Como mudou só de você ter se levantado? Mudou a minha mentalidade. Eu trouxe para mim. E uma vez que eu trouxe para mim, o que eu pensei? Bom, essa já é a minha realidade. O que eu tenho que fazer? Então eu fui atrás de conhecimento. Eu fui atrás de o que eu precisava. Porque se eu estava diante daquela situação, é porque existia algo que eu ainda não sabia. Porque se eu soubesse, eu estaria bem. Não é? Então o que eu fui atrás? De recursos. Fui atrás de conhecimento, livro, vídeos na internet. E não saí comprando livros, não. Hoje eu tenho muitos livros na minha casa. Mas não saí comprando livros, não. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu fui na biblioteca na cidade. E eu fui a pé, porque eu também não tinha dinheiro para abastecer o meu carro, que estava a ponto de ser vendido também. Eu fui a pé, foram quase 2 horas para me chegar no centro da cidade e quase 2 horas para me voltar. Atrás de livros, e eu nem sabia que livro que eu ia encontrar lá. Eu só sabia que eu precisava correr atrás de conhecimento. Os vídeos na internet, eu ainda tinha internet, provavelmente mais um pouco ia ser cortada. Mas vídeos na internet, pesquisei muitos vídeos e isso começou a trazer clareza para mim do que eu precisava fazer. E a primeira coisa que eu entendi foi aquilo que a gente falou, inclusive. Deixa eu pegar aqui para vocês. Na última aula. Isso aqui foi a primeira coisa que eu entendi quando eu assumi a responsabilidade. E eu mesma decidi fazer. Eu mesma saí anotando tudo. Não levei essa responsabilidade toda aqui para ninguém, não. Eu assumi para mim. Entendeu? E aí, quando as coisas começaram a mudar, eu comecei a adquirir um livro, um curso, né? Porque elas começaram a mudar. Elas começaram a mudar. Quando você assume a responsabilidade, quando você se posiciona, quando você fala assim, chega, eu estou no controle agora. E como eu falei para você, se é um barco que você está ali no comando e você não sabe como guiar aquele barco, qual a pergunta que você precisa fazer? Qual o conhecimento que eu tenho que ter para estar no comando desse barco? Qual habilidade eu tenho que adquirir? Quem pode me ensinar? Quem pode estar comigo? Como é que eu descubro o vento? Como é que eu descubro a rota? Como é que eu leio um mapa? E é assim na situação financeira. Foi tudo isso que eu trouxe para mim. O que eu tenho que fazer? E é por isso que eu falo no meu curso, é a minha frase, meu lema, aquilo que foi dor para mim, agora é cura para você. Por quê? Eu precisei estudar muito. Eu precisei ir atrás de muitos recursos. Eu precisei fazer diversos cursos, descobrir aqueles que funcionavam, aqueles que não funcionavam, pegar um método de um curso, pegar uma aula de outro. Foram vários e vários cursos para que eu chegasse realmente no meu curso, né? Que é o que eu trago para você, todo o conhecimento,
tudo aquilo que você precisa para ter um orçamento ideal, para lidar com as suas dívidas, para lidar com o cartão de crédito, com o cheque especial. No curso eu tenho um módulo inteiro somente sobre cartão de crédito e outro módulo sobre cheque especial. Mas por quê? Porque eu entendi essa dor, porque eu vivi isso. Eu conto a minha história de cartão de crédito no curso, eu conto a minha história de cheque especial no curso, o que eu fiz diante daquele mundo de dívidas e ainda sem dinheiro, o que eu fiz para conseguir mudar aquela história. Eu conto tudo isso no curso, eu não vou ter tempo aqui de contar tudo para você. Mas tudo começou com a autorresponsabilidade. Tudo começou assumindo para mim aquilo que eu culpava aos outros. Eu passei de certa forma, sabe quando você aponta, eu passei de certa forma falando, aqui, pode vir, qual o problema? Qual o problema? Com quem que eu tenho que falar? O que eu tenho que resolver? O que eu preciso saber? Qual habilidade eu tenho que desenvolver? E eu ia em outro, e conversava com um, conversava com outro, negociava com um, negociava com outro. Tomei, assim, diversos tombos nesse processo todo. Os direitos do devedor também é um módulo que eu fiz com muito carinho, porque no meu processo de dívidas houve muitas dores, houve muitos enganos, muitas ameaças que não eram legais, legalmente mesmo eu estou falando. Mas eu consegui mudar a minha história. E mais uma vez, eu quero falar para você, assim como eu falei na primeira aula, que se eu conseguir, você também consegue. Nós somos filhas do mesmo Deus, não é? Filhas do dono do ouro e da prata, e as mesmas bênçãos que estão sobre a minha vida estão sobre a sua vida. Eu não tive ninguém que falou quanto você precisa, eu não tive proposta de um grande emprego, eu não tive ninguém que falou, eu vou te ensinar, senta aí, coloca as contas aí que eu vou te mostrar. Eu fiz tudo sozinha. Graças a Deus eu tive a oportunidade depois de ter toda a família abraçando a causa. E já vou falar para você que está diante de uma situação dessa, eu tenho muitas mulheres que me perguntam, mas a minha família não apoia. Talvez a minha, por um tempo, talvez também não tenha apoiado. E o que mudou? Os resultados. Os resultados que eles começam a ver diante da sua nova postura, diante do teu novo comportamento, é que atrai as pessoas para a mudança. Lembra que eu falei, você não convence ninguém. Você não faz com que ninguém mude, você não faz com que ninguém assuma a responsabilidade, mas você pode transformar as pessoas ao seu redor com o seu novo comportamento. Elas podem olhar para você e falar, nossa, olha como ela mudou. Olha como dá certo, olha como ela é vitoriosa, mesmo diante de uma situação dessa que ela está vivendo. Ela está cheia de contas, cheia de problemas, cheia de limitações e ainda assim ela está avançando. E ainda assim ela continua. Então eu quero te encorajar a ser essa mulher hoje. Essa mulher que assume a responsabilidade. Essa mulher que vai correr atrás, essa mulher que vai buscar as informações que precisa, essa mulher que vai buscar as novas habilidades que precisa, essa mulher que vai atrás de um método, que vai atrás de pessoas que pode te ensinar de verdade. Seja você a pessoa que vai transformar, que vai impactar gerações agora da sua família. Você que vai transformar e vai trazer a alegria e a paz de poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tem o suficiente para sustentar as necessidades e ainda muito mais em abundância, né? Para poder ajudar outras pessoas, para poder viajar com a sua família, para poder servir um jantar, para poder sair sem medo. Será que vai passar o cartão? Será que não vai? Para poder ir no mercado e comprar aquilo que você precisa, tudo dentro de um orçamento organizado,
e próspero, tá bom? Então, eu vejo você na próxima aula.